Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. No último vídeo nós vimos sobre os tipos de perito que existem, então se você ainda não viu, não sabe os tipos de perito que existem, não deixem de assistir o último vídeo. Hoje vamos dar continuidade ao último vídeo, vamos ver os tipos de perícia que existem. Por isso, fica até o final, assiste esse vídeo até o final, para você saber quais os tipos de perícia existem. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho e vamos lá para mais conhecimento. Então vamos lá para mais conhecimento. Não esqueça de, durante esse vídeo, se você gostar dele, deixar o seu like. A função básica do perito criminal é a análise da prova técnica, a produção da prova técnica. O perito criminal analisa o que a gente chama de vestígios em local de crime, e a partir desses vestígios ele vai produzir a prova técnica. Alguns desses vestígios em locais de crime são recolhidos para serem analisados posteriormente. E é justamente aí que está a primeira grande diferença dos tipos de perícia que existem. Os que analisam a perícia, fazem análise no local de crime, é chamado de perícia externa ou perícia de local, e os vestígios analisados posteriormente, que são recolhidos em local de crime, são analisados numa perícia interna ou perícia de laboratório. Então tá aí a primeira grande diferença. Bem, entendida essa diferença que existe perícia interna e externa, vamos começando a falar das perícias externas. Começando a falar então da perícia de ocorrência de tráfego. Nessa perícia, para existir, precisa necessariamente existir uma vítima, tá? Que não necessariamente uma vítima fatal, e ela vai estar sempre relacionada à colisão de 1, 2 ou mais veículos. Nós temos também a perícia de incêndio. Esse tipo de perícia serve para conseguirmos identificar se existe um ou mais focos do incêndio e qual foi a causa ou as causas desse incêndio. Podemos dar um exemplo bem famoso, infelizmente, do incêndio que ocorreu no Museu Nacional, uma perícia que inclusive demorou quase um mês para ser feita, foi utilizada software, perícia de local, enfim, foi uma perícia bastante complexa. Outra perícia muito comum é a perícia de furto de energia, água ou sinal. Ela serve basicamente para a gente tentar identificar como que está ocorrendo esse tipo de furto. Nós temos também a perícia ambiental, em que o perito vai até o local verificar se existe alguma lei ambiental sendo violada. Outro tipo de perícia de local é a perícia de constatação de máquinas de jogos de azar ou constatação de máquinas que a gente chama de caça-níqueis. Lembrando que os jogos de azar são proibidos no Brasil, então o perito vai até esse local verificar se realmente existe uma máquina, na verdade, de caça-níquel e vai também constatar o local onde encontra-se essa máquina caça-níquel. Temos uma perícia de local que normalmente, dependendo da dimensão, é sempre de muita comoção nacional, uma perícia de muita repercussão, que são as perícias que envolvem a engenharia forense, que são, por exemplo, a perícia que ocorreu naquela ciclovia que caiu no Rio de Janeiro, ou aquele prédio que caiu lá atrás, em 2012, no centro do Rio, dentre outros exemplos. Nós temos também as perícias de local de crime contra a vida, que inclusive são a minha especialidade, que são as perícias para identificar se um local de crime contra a vida foi um homicídio, foi um suicídio, foi uma morte acidental ou foi apenas uma morte natural. Nós temos também, para finalizar a lista aqui, as perícias de local de exumação, que precisa sempre um perito criminal estar acompanhando, as perícias de rompimento de obstáculo, conhecido popularmente como arrombamento, temos as perícias de local de crime contra o patrimônio, temos também as perícias, por exemplo, de local de constatação de algum tipo de dano, simplesmente perícias de local para identificar coisas em geral, dentre outros. Inclusive, se você não identificou algum tipo de perícia aqui no vídeo de hoje e conhece, não deixe de colocar aqui nos comentários para compartilhar conosco. Vamos agora para as perícias internas. Dentro das perícias internas, nós temos a perícia de química, né? A perícia de entorpecente, que serve basicamente para identificar a análise qualitativa desses entorpecentes. Nós temos a perícia de contabilidade, que é a perícia que está relacionada a crimes de lavagem de dinheiro. Podemos, por exemplo, citar a Operação Lava Jato. Temos também a perícia
de constatação de carros clonados, para ver se o carro está clonado ou não. Temos a balística forense, sendo que a balística forense é uma perícia que pode acontecer tanto interna quanto externamente, né? Pode ser feita a perícia de balística forense com componentes de munição em local de crime ou uma análise interna, por exemplo, como o confronto balístico ou o detalhamento, por exemplo, de uma arma de fogo, das munições, enfim. É uma perícia bastante vasta. Seguindo essa lógica das perícias que pode ser interna quanto externa, temos a papiloscopia forense, que pode ser feita internamente para a identificação cadavérica, por exemplo, ou pode ser feita externamente com recolhimento de impressões papilares em locais de crime. Voltando às perícias unicamente internas, nós temos a merciologia forense, que vai fazer basicamente o valor econômico de bens, direta ou indiretamente. Nós temos a documentoscopia, que vai fazer a constatação se um documento, por exemplo, é falso ou não. E ainda dentro da documentoscopia nós temos uma área específica que é a grafotecnia, que vai focar na parte escrita, se pertence ou não a determinada pessoa. Seguindo nas perícias internas, nós temos a perícia de audioimagem, a perícia de descrição de materiais, que vai, na verdade, vai simplesmente descrever os materiais. Nós temos a famosa genética forense, que é a famosa perícia, né, que vai analisar o conteúdo genético de determinada pessoa, certo? Se pertence a essa pessoa ou não, dentre outras. Volto a dizer, se você conhece alguma perícia que não foi dita aqui, coloque aí nos comentários e compartilhe conosco. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Semana passada foi os tipos de perito, essa semana foi os tipos de perícia. Eu espero você semana que vem com mais um conteúdo aqui no meu canal. Não deixe de curtir esse vídeo se ele for do seu agrado. Não deixe de deixar os seus comentários aqui com sugestões e dúvidas. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te espero semana que vem. Valeu, meu amigo e minha amiga.